Olá pessoal, então sejam bem-vindos aí para a nossa aula sobre função quadrática, também chamada função de segundo grau, correto? Então a função quadrática ela tem a equação dada por y igual a ax quadrado mais bx mais c. Então ela tem a, b e c pertencentes aos reais, sendo que o a necessariamente diferente de zero, porque se ele for zero, nós vamos ter esse termo zero e vai ter bx mais c, que seria a equação da reta, correto? Então, a equação ela é de segundo grau, ou quadrática, porque ela tem o expoente do x ao quadrado, certo? Por isso é chamado quadrática. A linear é quando a gente tem ax mais b, o expoente é 1. E essa é a diferença. A curva aqui é uma parábola, lá na reta nós vimos que ela é, na equação linear, uma reta, aqui ela é uma parábola. Então essa é a diferença das duas também. Quanto à concavidade, também chamado boca, né, ela vai depender unicamente do coeficiente do x quadrado. Quando esse coeficiente for maior que zero, ou seja, positivo, a boca é virada para cima. Certo? A boca da parábola é virada para cima, quando eu tenho um A positivo. Se eu tiver o A negativo, o A menor que zero, a boca é para baixo, certo? Então a gente tem essa diferenciação somente olhando a equação da parábola. A gente já sabe se a boca é para cima, se a concavidade é para cima ou se a concavidade é para baixo. Com relação à interseção do eixo y, o eixo y nós vimos que sempre é o eixo vertical, ou ordenada, onde eu tenho x igual a zero, onde eu não me desloquei nem para a direita, nem para a esquerda. Então aqui o y é zero. O x é zero, desculpa. O x é zero. Então se o x é zero aqui, ó, eu vou ter somente o valor de c. Então cada vez que eu tenho o corte da parábola no eixo y, onde intercepta o eixo y, eu tenho o valor de c. Porque nesse ponto onde intercepta o y, o x é zero, certo? Ele não se deslocou. Correto? O mais comum, mais conhecido, é a questão da interseção no x, no eixo dos x, que é no eixo horizontal, na abscissa. Aí nós temos as raízes da equação, x1 e x2. Podemos ter até duas raízes. Nós vamos ver depois essas situações aqui. Então, no eixo do x, eu tenho o quê? O y0, porque eu não subi e nem desci, eu fiquei parado. Então, os pontos das raízes vão ser x1, 0, x2, 0, porque o y sempre é 0 no eixo do x. A gente viu lá no plano cartesiano no vídeo anterior. Como a gente determina as raízes, onde a parábola intercepta o eixo do x? Através da fórmula de Bhaskara. Bhaskara foi a pessoa que desenvolveu essa fórmula aqui, baseada nos coeficientes da equação, a do x quadrado, b do x e o termo independente c, simplesmente substituindo nessa fórmula, menos b mais ou menos raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Então a gente aplica essa fórmula para achar as raízes, onde corta o eixo do x. Desculpa. A gente trabalha muito com a nomenclatura discriminante. O que é o discriminante? Discriminante é o valor interno da raiz, b quadrado menos 4ac. E a gente tem três possibilidades, certo? Primeiro, quando esse discriminante for positivo, ou seja, maior que zero. Então nós vamos pegar menos b e vamos somar e depois subtrair do discriminante. Então nós vamos ter dois valores. Por isso, nós temos x1 e x2, raízes distintas. Então quando esse valor da raiz for maior que zero, eu tenho duas raízes distintas, ou seja, x1 e x2, dois pontos onde a parábola corta o eixo do x. Pode acontecer num caso também do discriminante ser zero, ou seja, b quadrado menos 4ac ser zero. Então eu vou somar menos b mais zero, menos b menos zero, vai ficar menos b. Então menos b sobre 2a vai ser uma raiz dupla. Vou ter raízes duplas, x1 igual a x2. Então a parábola não chega a cortar, ela apenas intercepta o eixo do x nessa condição. A última possibilidade é o seguinte, o discriminante ser negativo. Então eu não vou ter raízes reais. Por quê? Por exemplo, raiz de menos 16 não existe no número real. Porque qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 16?
O 4 vezes o 4 dá 16. O menos 4 vezes o menos 4 também dá 16. Então, o menos 16 vai ser um número complexo, que não é o tema aqui nesse assunto, nessa aula de hoje, certo? Então, a gente tem as raízes complexas aqui. Para finalizar a última parte teórica, antes de a gente fazer o exercício, nós falamos do vértice, né? O vértice é o ponto da parábola onde ela vai ter a simetria. Então, nós vamos depois fazer o exemplo ficar mais claro. O vértice a gente pode calcular por menos b sobre 2a, aplicando aqui os coeficientes da equação, e o w, né, o yv, menos b quadrados, menos 4ac sobre 4a, ou seja, menos o discriminante sobre 4a. Então, a gente tem o valor do x do vértice e o valor do y do vértice, aplicando as duas fórmulas ali do vértice, certo? Os coeficientes da equação. Aí o seguinte, pessoal, quando A for menor que zero, a boca está virada para baixo, o y do vértice vai ser o ponto que aqui, ó, vai ser esse cara aqui, ó, o vértice vai estar aqui, ó. Então vai ser o ponto de máximo. Ela vai aumentando, aumentando, chega no máximo e cai. Então A menor que zero, ponto de máximo. Se nós tivermos o A maior que zero, a boca da parábola é voltada para cima. Então eu vou ter o ponto de mínimo, porque olhem bem, nós vamos reduzindo, 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 chegamos no ponto de mínimo, depois os valores do y começam a aumentar. Então, quando o A é positivo, o y é um ponto de mínimo, certo? Para finalizar, vamos fazer uma questão juntos aqui. Vamos supor que a gente tenha uma boa de uma câmera, né? Consiga filmar um jogo de futebol onde o goleiro pega a bola e chuta essa bola, e essa bola ela vai descrever, vai ser descrita por essa equação aqui, que é uma parábola. Então ela vai descrever uma parábola, ó, e vai cair no campo de ataque sem ninguém ter colocado o pé ou a cabeça nela, certo? Então vai descrever uma parábola. Essa boca aqui está para baixo, né? Vocês veem que a boca da parábola com concavidade está para baixo, então ela está aqui para baixo. Então aqui, ó, o nosso A é negativo, como nós já tínhamos visto. Então, quanto é que é o nosso A ali? O nosso A é menos 0,006. Quanto é que é o B? O B é o coeficiente do x. Então, o B vai ser 0,6. E o C? Não tem C, certo? O C aqui, então, termo independente, vai ser nulo. E eu quero saber o que com esse problema? Se ela descreve uma parábola, eu quero saber quantos metros essa bola vai percorrer no sentido do campo. E que altura essa bola vai atingir no ponto de máximo. Certo? Então, como a gente vai fazer isso? Para saber onde vai cortar, porque na realidade a gente pode pensar o y como vertical, altura, e o x como horizontal, que seria a dimensão do campo, certo? Então aqui eu vou ter o quê? x1 e x2, seriam o quê? As raízes. Então vamos aplicar as raízes aqui, ó. x1 e x2 vai ser menos o b. O b é 0,6, então menos 0,6. Mais ou menos, raiz quadrada de b quadrado, 0,6 ao quadrado. Menos 4, o a é quanto? Menos 0,006 vezes o c. O c é 0. Então, o c é 0. Divididos por 2 vezes o valor do a. O a é menos 0,006. Certo? Então, como ficaria aqui as duas possíveis raízes? Menos 0,6 mais ou menos. Esse valor aqui, ó, 4 vezes menos 0,006 vezes 0 vai ser 0, porque qualquer número multiplicado por 0 é 0. Sobra o quê? 0,6 quadrado. Se eu tirar a raiz de 0,6 quadrado, é o próprio 0,6. Certo? E aqui, 2 vezes menos 0,006 vai dar menos 0,012. Certo? Então aqui eu vou abrir para o x1 e vou depois abrir para o x2. Vamos fazer como agora? Tenho mais ou menos. Então primeiro vamos somar. Menos 0,6 mais 0,6 dividido por menos 0,012. Menos 0,6 mais 0,6, 0. Então aqui vai ser a primeira raiz 0, que é esse ponto aqui do x1. Ele partiu do ponto 0 e o
o goleiro chutou a bola para lá. Então 0. A segunda raiz vai ser colocando o sinal negativo. Então eu vou ter menos 0,6 dividido por menos 0,012, tá? Então aqui vai dar menos 1,2, só arrumar aqui direitinho, certo? Vai dar menos 1,2 dividido por menos 0,012. Se vocês forem fazer essa divisão aqui, 12, vai dar 100 metros. Então o x2 vai dar 100 metros. Divide 12 por 12, vai dar 10 a menos 3, passa para cima 10 na 3, de 10 a menos 1 dá 10 ao quadrado, que é 100. Então aqui o x2, aqui ele vai percorrer 100 metros. Então se a bola, né, ela é mostrada, ela segue essa curva aqui, nós vamos ter o ponto de contato aqui no chão, 100 metros. Então vai partir do zero e vai percorrer 100 metros no sentido linear aqui. Correto? Então a gente já conseguiu saber onde a bola vai cair, se a bola realmente for descrita por aquela equação daquela parábola. Bom, pessoal, a gente quer saber quantos metros do solo essa bola vai subir. Então a gente precisa calcular o quê? O y do vértice. Então vamos finalizar aqui a nossa videoaula hoje calculando o y do vértice. Então o y do vértice, né, ele vai ser menos b quadrado menos 4ac sobre 4a, que está aqui na forma do y do vértice. Então b quadrado, b é 0,6, 0,6 ao quadrado menos. O 4ac nós já vimos que vai dar zero, porque o c é zero. Então aqui vai ser zero, dividido por 4 vezes o valor do a, que é menos 0,006. Certo? Então, qual é que vai ser o y do vértice? Vai ser menos 0,36 dividido por 4 vezes menos 0,006. Menos 0,024. Certo? Então, aqui, 24, 1,5 vezes 10, 15 metros. Então, essa altura, a altura que a bola vai atingir do solo, aqui, ó, essa altura aqui, o y aqui, ó, vai ser o quê? Essa altura aqui vai ser 15 metros. A bola vai subir 15 metros de altura e vai percorrer linearmente 100 metros. Para finalizar, pessoal, por que a parábola é simétrica? Porque, vou mostrar para vocês. Vamos fazer a conta seguinte. Em qual ponto do x eu vou ter o ponto de máximo aqui? Vamos calcular o x do vértice. X do vértice menos b sobre 2a. Então vai dar menos 0,6 dividido por 2 vezes menos 0,006. Então dá menos 0,6 dividido por menos 0,012. Certo? Que daria 5 vezes 10, 50 metros. O que significa isso, pessoal? Que aqui, ó, o ponto de máximo é 50 metros. E por que ela é simétrica? Porque no ponto, o vértice vai estar sempre o quê? Um ponto médio entre as raízes. Então ela é simétrica, ela vai subir, chegar no ponto de máximo e vai cair. Então qualquer ponto equidistante do vértice vai ter o mesmo valor de y. Se eu pegar um ponto aqui no meio, 75 e 25, e puxar aqui, ó, uma vertical, ele vai dar o mesmo valor de y aqui. Sempre ela é simétrica em relação ao vértice. Então o vértice aqui tem 50, então a 50 metros do vértice 100 e a 50 metros antes do vértice, né, 0, eu vou ter o mesmo valor de y, a mesma coisa se for equidistante. Certo? Eu agradeço muito a participação de vocês aí e a atenção, né? Se vocês quiserem dar um like, se gostaram, se quiserem compartilhar com algum amigo, se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Se eu puder, tiver dentro da minha capacidade, eu vou poder explicar e ficar feliz com isso. Certo, pessoal? Muito obrigado, grande abraço.